Hoje eu trago para vocês um tema de suma importância. Eu vou falar sobre descontos que incidem sobre a pensão alimentícia. Quero falar para vocês os valores que se pode descontar, como que se pode ser feito esses descontos. E quero falar para vocês também da importância dos acordos feitos junto ao Sejusc, para que vocês possam ter uma pensão alimentícia de forma mais justa, tanto para o pagador como para quem recebe os alimentos. É muito importante que seja de forma equilibrada. Mas antes que eu fale do vídeo propriamente dito, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê o seu like, que assim o YouTube entende que esse vídeo tem relevância e passa esse vídeo para o maior número de pessoas. Esse vídeo entra no algoritmo do YouTube. E esse vídeo passa para o maior número de pessoas e meu canal possa crescer e eu produzir mais vídeos jurídicos para vocês. Em primeiro lugar, eu quero alertar para vocês sobre os perigos dos acordos feitos junto ao Sejusc. Não que sejam ruins, muito pelo contrário, são bons. Aliás, todo o processo deveria passar pelo Sejusc. Assim a lei determina que deve tentar o acordo, mas não é obrigado, não é obrigatório. É obrigatório a propositura do acordo, a proposta de acordo. Isso é obrigatório. Mas das partes cumprirem, não. As partes podem peticionar falando que não quer o acordo. Isso acontece. Mas é importante o acordo. Mas desde que a parte esteja acompanhada de advogado. Porque é muito comum entrar em comação de alimentos, a parte é citada, aparecer no Sejusc, às vezes é convidada por meio de uma cartinha determinada pelo Sejusc a comparecer tal dia para uma audiência de tentativa de conciliação. E a parte vai só, ela não procura advogado. Aí onde está o perigo, não procurar advogado para acompanhar junto ao Sejusc, não analisar o pedido, não ver o que foi pedido naquela petição e simplesmente comparece ao Sejusc. Só que a parte que entrou com o processo, a parte autora, ela está acompanhada de advogado. E no Sejusc não tem uma advogada plantonista que possa acompanhar aquele réu que está sendo processado junto àquele fórum. E aí onde está o perigo. Às vezes aquela pessoa chega lá e se sujeita a fazer um acordo, concordar com o conciliador. O conciliador não é juiz. Geralmente é um advogado, ou pode ser até uma pessoa de outra profissão que está lá para fazer acordo. E às vezes acaba concordando com um acordo prejudicial, porque não foi acompanhado do advogado para esclarecer os perigos daqueles valores que vai pagar. É muito comum a parte vai ao Sejusc, sem advogado, no mês seguinte já procura advogado para tentar entrar com uma revisão de alimentos. E aí, o que vai acontecer? Não vai conseguir revisar os alimentos. A não ser que mudou radicalmente a sua vida depois daquele acordo. O perigo está justamente aí. Você pode fazer um acordo junto ao Sejusc, sem pensar, e ter um grande prejuízo. E depois você não tem como reverter. Porque você fez o acordo, você concordou, em tese, de livre e espontânea vontade. Mas às vezes o fator psicológico é muito forte e você não se atentou para os perigos, para as armadilhas que aquele acordo trouxe para você. E você não tinha alguém pensando por você ali. Você estava só. Aí onde está o prejuízo? Sempre que for convidado para o Sejusc, no caso de acordo de alimentos principalmente, vai sempre acompanhado de um advogado. Não se esqueça que os processos que versam sobre alimentos são processos de prestações continuadas, que podem demorar por vários anos. E se durante esses vários anos não teve uma mudança radical na sua vida, você fez o acordo e não teve uma mudança radical na sua vida,
não nasceu um filho, você não vê perder o emprego, ou coisa do tipo, sofreu prejuízo no seu emprego, prejuízo financeiro, você não vai conseguir uma revisão de alimentos. Porque a revisão de alimentos tem que demonstrar uma mudança radical nas suas finanças. Um empobrecimento. Se não tiver esse empobrecimento, você não vai conseguir fazer uma revisão de alimentos. Aí onde está a vantagem de fazer um acordo bem feito, que você possa pagar esse acordo. E para isso tem que estar acompanhado sempre de um advogado da área de família, que conhece a matéria, de sua confiança, para que possa equilibrar entre as partes, ter um equilíbrio entre as partes. Porque a outra parte está acompanhada do advogado, mas você não está. Você, para não pagar os honorários de um advogado, que vai pagar de uma vez só, você pode ter um prejuízo muito grande durante vários anos, 15, 20, ou para o resto da vida, dependendo da prestação dos alimentos. Tudo isso pode acontecer. Esse é um dos fatores que eu queria trazer para vocês. Outro, sobre os descontos. Como devem ser feitos esses descontos? É aconselhável, tanto para uma parte como para outra, que os descontos sejam feitos em folha de pagamento. Aquele pagador de alimentos que trabalha com um vínculo empregatício, seja servidor público, seja da área privada, mas que trabalha com um vínculo empregatício, que é registrado, tem a sua carteira registrada, ou mesmo um contrato registrado, o correto é descontar diretamente da folha de pagamento. Tem vários benefícios aqui. Para quem recebe, tem uma certeza que naquele dia vai estar depositado na sua conta. Porque quem deposita é o empregador, desconta e deposita, nem passa pela mão do pagador de alimentos. Outra vantagem, aquele que paga o alimento não precisa se preocupar com a data, porque é a empresa que vai ser incumbida disso aí. Outro benefício que às vezes passa desapercebido é sobre a incidência do imposto de renda. Quando se desconta diretamente da folha de pagamento os alimentos, o imposto de renda vem depois dos alimentos. E geralmente vai ser menos o valor que vai descontar do imposto de renda, porque primeiro descontou os alimentos. Não devemos esquecer que, dependendo do salário do empregado, o imposto de renda pode ser mais alto do que o valor dos alimentos. Portanto, é importante aqui que se desconte da folha de pagamento, para beneficiar também o alimentando e também o alimentante desse benefício do desconto, da redução da incidência do imposto de renda. Esse é um ponto muito importante. Mas se pergunta, quanto se deve descontar? Não tem uma lei que determina o valor que se deve descontar. A lei diz, o Código Civil diz sobre o binômio. Mas é vago, esse binômio é vago. Qual o binômio? A possibilidade de pagar, daquele alimentante pagar os alimentos, e a necessidade daqueles alimentandos, que são os filhos, receberem aqueles alimentos. Esse é o binômio. Possibilidade de pagar e necessidade de receber. Por isso falamos do binômio. Mas a jurisprudência tem entendido, principalmente aqui a jurisprudência do TJ de São Paulo, tem entendido que o valor justo seria, quando se trata de um filho, até 25% dos vencimentos daquele alimentante, quando é empregado. Quando se trata de 2 filhos ou mais, 30% seria um valor adequado. Mas isso tem que analisar os casos concretos, não pode ser a regra geral. Quando trabalha sem vínculo empregatício, que seja um empreendedor, que seja até uma pessoa que trabalha de forma informal, se deve estipular sobre salário mínimo. 1 ou 2 ou 3 salários mínimos. Se aquela pessoa tem um rendimento de 3 salários mínimos, de 4 salários mínimos, desconta um percentual, que pode chegar a 30% do salário mínimo, dependendo do valor. Pode chegar a 1 salário mínimo, a 2 salários mínimos. Isso aí vai depender do caso concreto. Quanto recebe aquela pessoa? E comprovado, geralmente, por feito de um contador,
de forma consciente. Nesse caso, há possibilidade maior de fazer uma revisão. Porque se aquela pessoa começa a perder a sua capacidade produtiva, ela pode provar por meio do seu balanço na empresa, na sua empresinha, ou mesmo trabalhando de forma informal, por meio de um contador, e viabiliza fazer uma revisão de alimentos. Mas, em todos os casos, o correto é se verificar logo no início uma possibilidade mais segura, tanto para uma parte como para outra, para não sofrer prejuízos. É o que eu tenho para falar para vocês hoje sobre os alimentos, sobre os descontos nos alimentos. Prestem atenção, reflitam sobre esse vídeo, passe esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês conheçam, que estejam na situação de pagar alimentos. Por hoje é só, se gostou, dê o seu like e fiquem com Deus.